engajado nesse painel. Pedir para que vocês aceitem aí a gravação, nós vamos deixar gravar para depois disponibilizar no nosso canal no YouTube do Pacto, para que todos possam ver depois. Bom, nós estamos aqui, né, para o webinar promovido pelo Comitê de Projetos de Tecnologia da Plataforma Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global. Esse webinar ele é uma iniciativa do Comitê de Projetos, né, como eu falei, que faz parte da plataforma, e atualmente ele é liderado pelo Reinaldo Goto, da BRF, e o principal intuito, né, do comitê é justamente fomentar novas tecnologias que auxiliem no combate à corrupção através de mapeamentos de soluções existentes no mercado e novos, né, campos de desenvolvimento. Então, aqui a gente trabalha especificamente promovendo aí o ODS 16, de combate à corrupção, e o 10º princípio do Pacto Global, ambos aí fomentando instituições cada vez mais eficazes no combate à corrupção e na promoção da integridade. Só deixando claro aqui para vocês, né, que o Pacto ele não recomenda nem indica nenhuma tecnologia específica, nem fornecedor. O intuito deste painel é justamente promover um debate técnico para auxiliar os profissionais de compliance interessados em adotar tecnologias aplicáveis, né, e que possam aumentar cada vez mais a efetividade do sistema de vocês, o sistema aí de trabalho das empresas. Então, antes de prosseguir aí com o painel, já com 106 participantes aqui online, eu quero agradecer especialmente ao Reinaldo Goto, que é o líder do projeto, né, o líder do Comitê de Projetos de Tecnologia, e aos nossos painelistas, a Fabiana Lechner, da Embraer, o Adriano Aguiar, da Claro, o Marco Barreto, da Natura, a Neuma Moreira e o Felipe Melo, da Anglo América. E o Reinaldo já falei, né, então vou passar a palavra para ele, que ele já começa aí os trabalhos com o painel. Gente, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, e agradeço de antemão esse espaço na agenda de vocês para discutir um pouquinho conosco sobre ferramentas de due diligence. Obrigada. Isso aí, Goto, pode prosseguir. Bem, muito obrigado, Jaqueline. Bom dia a todas e a todos. Tá? Acho que é uma grande satisfação aqui poder ter esse momento aqui para compartilhar um pouco com vocês. De antemão, tá? Já gostaria de agradecer demais, tá? O Adriano, a Fabi, o Marco, a Neuma, tá? Pela grande generosidade em compartilhar algumas experiências de vocês aqui, tá? Da onde veio essa demanda, né? Veio de uma demanda contínua, né? Que existe dentro do Pacto Global, né? Que normalmente nós somos procurados, né, principalmente por profissionais da área de compliance, que sempre nos questionam, mas o que está sendo utilizado no mercado, né, com relação à tecnologia, né, quais são os investimentos que estão sendo feitos, tá? E como a Jaque bem falou, tá? A ideia aqui não vamos assim, pré-definir nenhum tipo de tecnologia, ou principalmente não recomendar nenhum tipo de fornecedor, né? Mas discutir um pouco, né, nas dores, né, dos sapatos, vamos dizer assim, né, de nós, compliance officers, quando nós temos que tomar uma decisão com relação à adoção de uma tecnologia ou, eventualmente, até a terceirização de um serviço, quais são os critérios que nos levaram a tomar algumas decisões, tá? Eu acho que ninguém, eu falo até pela própria BRF, tá? Todo mundo acha que pode melhorar ainda nas soluções que tem, tá? Continuamente aprendendo, tá? Mas nas implementações que nós fizemos, nós fomos aprendendo algumas coisas aqui, tá? E a ideia aqui é justamente ter um espaço de debate, né? Para que vocês tragam suas dúvidas também. Então, assim, quem tiver dúvida pode colocar seus questionamentos diretos aqui no chat também, tá? E também eventualmente, tá, se nós tivermos a possibilidade de fazer futuras publicações sobre isso, principalmente em português, né, onde nós não temos ainda tanta literatura relacionada a isso, né? Eu acho que a Jaque explicou rapidamente, tá? O Pacto Global, né, é uma iniciativa que agrega, né, as empresas, né, do setor privado, principalmente, né? A rede brasileira é a terceira maior rede do mundo, tá? E foi a rede que mais cresceu no passado em grandes empresas. Dentro da rede tem várias plataformas de engajamento, e a plataforma de engajamento, especificamente de anticorrupção, ela é muito bem coordenada, né, pela Camila Araújo, da Eletrobras. Tá? Eu acho que a Camila foi muito generosa em definir subgrupos, tá? Um dos subgrupos que eu tive o prazer, tá, de ajudar, e estou ajudando aqui, é esse de tecnologia, né?
Então, acho que a ideia aqui é a gente começar com uma série de debates aqui, tá, com relação a esses temas de tecnologia. Sem mais delongas, tá? Já vou passar rapidamente aqui para cada um dos nossos painelistas se apresentarem, tá? E ao se apresentarem, eu também já pediria para que falasse um pouco né, sobre a função na empresa e principalmente sobre o tamanho da empresa, né, o ramo de atuação, o número de funcionários, os principais parceiros, né, e principalmente no processo de diligência, que é o que nós vamos discutir aqui, né, quais são os critérios, os principais parceiros que são submetidos. Tá? Então, eu queria, né, passar a palavra aqui em ordem alfabética primeiro, tá, para o Adriano Aguiar da Claro, tá? Se pudesse um pouco falar, né, sobre você, Adriano, tá? Sobre a Claro um pouco, né, e como que vocês fazem o processo de due diligence aí, tá bom? Bom dia a todos, agradeço aí, Boto, pela oportunidade de participar, a Jaqueline também. A Claro, ano passado, passou a ingressar aí o Pacto Global, fez a assinatura e agora está se envolvendo diretamente nesses eventos todos que estão ocorrendo também, trabalhando para a melhora da integridade do país como um todo, né? Eu sempre falo que o compliance só é bom se for bom para todos, né? Não adianta ser só bom para os funcionários da empresa ter uma visão melhor, mas tem que aplicar na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Senão é um trabalho que não rende os frutos que nós esperamos. Eu estou aqui sou Compliance Officer da Claro há 2 anos, estou no grupo já há 12. Temos hoje um desafio muito grande, né? Temos uma atuação em todo o país, tanto com serviços móveis quanto com rede fixa também de internet, televisão, etc. Temos hoje o nosso quadro, né? 37 mil colaboradores, pessoas, né, que trabalham dentro da empresa ou em home office. Aproximadamente 100 mil terceiros, são pessoas físicas atreladas a fornecedores nossos que utilizam nossos sistemas. Fornecedores de pessoas jurídicas são 25 mil cadastrados, né, CNPJs. Em termos de pessoa física, né, que são fornecedores que por acaso nos alugam um terreno ou fazem algum outro tipo de prestação como pessoa física, como CPF, são 2.400. Então, temos aí um volume grande de pessoas que, para manter o due diligence disso ativo, dá um trabalhinho constante aqui, bem divertido para o grupo todo. Em termos de entradas mensais, tá? Nós temos uma análise mensal de mais ou menos 1.500 candidatos para as vagas que nós temos abertas no Brasil inteiro. E de fornecedores pessoas jurídicas, uma faixa de 160 fornecedores por mês, pessoas jurídicas, e 100 fornecedores pessoa física. Isso tudo entra dentro do nosso grid aqui de background check, né, de due diligence, para garantir que esses fornecedores, essas pessoas físicas e também os colaboradores estão aderentes àquilo que a Claro espera para que possam vir trabalhar com a gente. Então, temos esse volume, esse desafio de garantir que as pessoas estão alinhadas e a gente não quer pessoas aqui dentro, tanto fornecedores, que, por acaso, tenham situações que não sejam, que não possam agregar valor à empresa. É um grande desafio que a gente passa aí já periodicamente, desde o momento que nós começamos com a implantação do nosso sistema de compliance, já faz 2 anos. Então, é um trabalho que vem sendo melhorado, utilização de ferramentas de tecnologia para agilizar o processo e garantir que estejam todos aderentes ao que nós esperamos. Bem legal, Adriano. Talvez só um complemento, tá? Acho que nem todos sabem, né, da estrutura societária da Claro, né? Se puder explicar um pouco, né, quem são os controladores, né, e principalmente as normativas internacionais, né, que estão expostos também. A Claro, como as demais empresas que nós temos aqui no grupo, né, vamos chamar assim, a nova Claro, ela é composta da união da Claro, da Embratel e da NET. Esse processo de união foi feito em 2015, anteriormente eram 3 empresas que trabalhavam separadas, com estruturas independentes. A partir de 2015 isso foi unificado, mas são todas embaixo do mesmo chapéu da América Móvel, que é o maior grupo de telecomunicações da América Latina, que tem o controlador no México, né? E o grande proprietário é o Carlos Slim, que é um dos homens mais ricos do mundo, né? E esse trabalho vem sendo desenvolvido, tudo essa parte de compliance no Brasil segue também as diretrizes do que o México solicita para que todos os países na América Latina apliquem. Então, é uma empresa multinacional, mas de capital mexicano.
É legal. Eu acho que eu queria explicar um pouco isso, né? Porque a gente sempre procura, né, dentro do pacto, ter o maior tipo de diversidade possível, né? Diversidade de gênero, que acho que é um tema muito caro para o pacto, tá? Mas também a gente tentou trazer aqui, tá? Uma diversidade bastante grande com relação ao perfil um pouco das empresas, né? Então a gente tem uma empresa, né? De capital mexicano, como o Adriano falou, tá? Em ordem alfabética aqui, tá? Eu passo para a Fabi, tá? Fabi, sou fã de carteirinha da Fabi, tá? As compliance raiz, vamos dizer assim, tá? Hoje está na Embraer, né? Se pudesse explicar um pouco, né, sobre o tamanho da Embraer, acho que todo mundo conhece a Embraer, né? Mas acho que em números, talvez, né? Expressar um pouco, né, o tamanho da Embraer também. Eu falo, obrigada pelo convite, obrigada, Pacto, obrigada, Reinaldo. Eu que sou sua fã de carteirinha, você é um dos primeiros compliance raiz que apareceu aqui, né, muitos anos atrás. Mas é um prazer estar aqui. Bom, como o Renato falou, todo mundo, eu acho que conhece a Embraer, né? A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Eu falo terceira maior, parece que abre os olhos, mas é que as duas primeiras são Boeing e Airbus, que são infinitamente maiores que a Embraer. Então, a Embraer é a terceira, mas é pequenininha perto do resto. Nós temos hoje cerca de 18 mil funcionários, sendo mais ou menos 16 mil no Brasil e 2 mil fora, acho que mais ou menos 1.500 nos Estados Unidos e o resto espalhados por Europa, Ásia e África, tem alguns também. A Embraer tem plantas no Brasil, tem 3 fábricas nos Estados Unidos, uma faz os aviões militares para a Força Aérea Americana, que é o Super Tucano, faz aviação executiva, a montagem final para quem conhece, dos Phenos, dos Praetors, e aqui no Brasil, nossas 2 maiores fábricas são São José dos Campos, né, faz toda a parte de aviação comercial e também alguns aviões executivos e militares, mas a fábrica militar que fica em Gavião Peixoto, que faz o KC-390, que é o nosso cargueiro, Super Tucano, todos os outros aviões da fábrica a gente faz manutenção, e também tem uma linha de montagem de aviação executiva lá em Gavião Peixoto. A empresa tem um faturamento, está tentando voltar nos patamares de pré-pandemia, né? Então tem um faturamento aí de cerca de 3,5 a 4 bilhões de dólares por ano. A gente tem uma meta aqui de crescimento, de ultrapassar os valores pré-pandemia até 2025. Então, uma meta bem agressiva aqui de aumentar lucratividade e faturamento. Para quem não sabe, bom, eu estou à frente de jurídico e compliance, então eu vi muita coisa na Embraer, mas para quem não sabe, a Embraer sofreu aí 6 anos de investigação de FCPA entre 2010 e 2016. Machucou muito a companhia, e a companhia, para vocês terem ideia, fez sim, pagou propina e fazia as coisas, mas as pessoas não tinham conhecimento do que era o FCPA na época. As pessoas que trabalhavam, você vê, as pessoas que trabalham na companhia, tem gente que era da época que a companhia era estatal ainda, a companhia foi privatizada em 94, e tem gente lá que tem 30, 35, 40 anos de companhia que sempre trabalhou de uma forma e não sabia que a lei não permitia trabalhar dessa forma. E a companhia não tinha programa de compliance. Pra vocês terem uma ideia, em 2010, quando a gente recebeu a notificação das autoridades americanas, né, da SEC, ninguém sabia o que era, e o CEO, na época, recebeu aquela cartinha com a notificação e pôs na gaveta e falou, depois eu vejo isso, eu não sei o que é. Aí ele mostrou para o General Counsel na época e falou, peraí, nós precisamos ver esse negócio, investigar. Aí contratou, né, escritórios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e descobriu o pagamento de propinas em 4 países. Na verdade, 3 países, um foi Índia, foi Books and Records, e a partir daí, no final da investigação, a gente fechou os acordos em 2016, quando eu entrei com as autoridades americanas e brasileiras, e tivemos um monitor aí por 3 anos e 3 meses, ele saiu no comecinho da pandemia, em 2020. E aí isso gerou uma complexidade absurda para o nosso programa de compliance e um certo engessamento. Então, a gente vai falar aqui um pouco de ferramentas de tecnologia, mas, assim, nós também estamos num processo não só de aumentar o uso de tecnologia, mas de simplificar processos, viu, Rinaldo? É importante até falar, porque nós estamos num programa piloto lá na companhia que chama Office Floor Kaizen. O primeiro Kaizen de Office Floor, que a gente chama de escritório, vai estar sendo com compliance. E com isso a gente está melhorando também o uso de tecnologia para simplificar os processos. Acho que é isso. Bem legal, Fabi. Acho que é sempre muito inspirador, né, escutar aí, né, a sua sinceridade, principalmente, né, maturidade, né, para discutir, né, inclusive temas do passado, né. Mas acho que além de nós brasileiros ter muito orgulho de
da Embraer, né, como empresa, né, mas também da transformação que vocês conseguiram conduzir aí, tá, realmente é um case de sucesso muito bacana. Tá? Acho que todos conhecem a Embraer, mas com certeza todo mundo conhece a Natura, né? Não tem como não conhecer a Natura no Brasil, né? E gostaria de agradecer muito aí, Marta, eu sei que sua agenda é bastante atribulada, né? Engajada em também outras ações coletivas aí também, tá? Então, acho que seria muito bacana você conseguir participar aqui com a gente, tá? Acho que todo mundo conhece a Natura, né? Mas principalmente para a área de compliance, né? Se você pudesse dar uma dimensão um pouco, né, da empresa, né? E falar um pouco, né, sobre os desafios, principalmente quando vai desenhar o processo de due diligence. Claro, primeiro bom dia a todo mundo. Como o Reinaldo adiantou, enfim, todo mundo conhece, eu tenho um carinho muito grande pela Natura. Eu coloquei aqui no chat o link para a nossa página, onde vocês podem ali navegar e pegar mais informações a respeito do tamanho. Para quem não conhece, hoje a Natura, hoje já faz algum tempinho, uns 2 anos, ela é um grupo composto de 4 marcas aí bastante icônicas no mundo. Então, Natura Cosméticos surgiu ali faz 53 anos atrás, mas tem outras aí que surgiram um pouco mais, são mais jovens. Todas elas aí têm uma identidade muito forte, presença global. A Natura muito forte na América Latina. Aí nós temos a The Body Shop muito forte na Europa e Oriente Médio. Temos a Aesop, que é a marca, vamos dizer assim, premium do grupo, que tem bastante foco aí também, está espalhada em alguns países, também australiana, relativamente nova. E temos a Avon. A Avon é a mais nova, é a mais jovem, porém a mais antiga de idade. Então, todo mundo conhece a Avon, também é uma marca icônica aí, né? Um modelo de negócio muito parecido com o da Natura. Presença global, muito forte na América Latina. Então, aqui, olhando para os números, nós somos um grupo hoje de 35 mil colaboradores, quase 50% de mulheres em posição de liderança. Essa é uma das metas que a Natura tem. Então, a Natura tem muito esse foco humano, né? Então, isso é muito bacana. Para quem está aqui dentro, é muito gostoso de vivenciar. Sempre são comemoradas conquistas como essa importantes. O faturamento ele está na casa aí dos 37 bilhões de reais. Que mais que a gente pode falar? Nós temos aí uma presença, como eu falei, global, e a gente tem diversos modelos de negócio, né? Então, a Natura & Co, que é o nome do grupo, ela trabalha desde o modelo venda porta a porta, né, que é o da Natura, a consultora e a representante da Avon, mas ela também opera no modelo de franquia, quando a gente fala de The Body Shop, e lojas próprias, que são as lojas da Aesop, né? Aproveitando um pouquinho do que a Fabiana trouxe, e eu acho importante também, para quem não conhece, também se familiarizar, a Avon também passou aí por um monitoramento, também teve um momento bastante crítico no seu passado, e que eu acho que, eu vou colocar aqui o link da matéria, eu coloquei já o link direto da matéria do DOJ, quem quiser depois pode ler, se aprofundar. Ali não aconteceu em 2014, não é essencialmente corrupção, mas sim é a questão ali dos livros de registros contábeis, na China principalmente, onde teve a origem da investigação, monitoramento subsequente, e aí a Avon vem nessa linha de bastante de tentar não perder o que ela conquistou em termos de duros aprendizados, né? Então, alguns processos a gente procura manter. Nós estamos aqui falando de compliance da nossa área. Nós estamos aí desde que começou a pandemia, porque, para quem não sabe, então, a Avon entrou no grupo efetivamente dia 6 de janeiro de 2020, meses antes de estourar a pandemia. Então, desde então, por exemplo, eu tenho colegas meus que eu trabalho desde sempre virtualmente. Então, não conheço ainda os colegas da Avon, com quem eu tenho mais interação, e tem sido 2 anos de bastante aprendizado interno, enxugar processo, como a Fabiana também comentou, então alinhar, deixar a coisa mais redonda. Então nós estamos nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre due diligence, mas só para complementar, eu tenho 3 anos de Natura, sou responsável pelas 4 marcas Brasil, então quando a gente fala de compliance Brasil, eu seria a pessoa e o foco interno da empresa, do grupo. Já trabalho com compliance há alguns anos,
Na verdade, meu primeiro contato com o due diligence vai lá em 2008, quando eu trabalhei numa outra empresa americana, eles estavam implementando o programa de compliance e a principal bandeira deles era porque eles tinham, assim, acho que como o colega comentou a respeito da Claro, tinha bastante representante distribuidor, então aí é um foco de preocupação de fato para conhecer esse representante distribuidor do ponto de vista de integridade, de histórico, mídia também. Então, desde 2008, eu venho ajudando, eu venho apoiando no que diz respeito à due diligence, que é uma área que eu gosto muito dentro de compliance. É um dos pilares aí de um programa que eu acho bem bacana de fazer esse acompanhamento. É isso, Reinaldo, por hora. Super legal, Marco, está sempre muito humilde, mas também Marco muito engajado, né? Como falei, né? Em várias atividades, como Alliance for Integrity. Então, acho que é muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Com relação a toda a cadeia, né? E em ordem alfabética, né? Não menos importante, tá? Acho que eu gostaria de passar para a Neuma Moreira, tá? Que é da Anglo América, né? Se pudesse falar um pouco, Neuma, tá? Sobre o tamanho, né, e principalmente explicar um pouco, né, eu sei que a Anglo American não tem uma marca tão famosa como da Avon, né, mas é uma empresa extremamente importante também, tá, e acho que a Anglo American está aqui com a Neuma e com a Silva também, tá, e vocês têm feito também um trabalho formidável aí, principalmente, né, junto a pequenos municípios, né, a comunidade do entorno de vocês, tá, se você pudesse falar um pouco sobre a Anglo American nessa abertura aqui. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. É uma oportunidade imensa estar aqui hoje falando de um assunto tão importante, né, no nosso dia a dia, que é a due diligence. Como o Goto mencionou, eu sou a Neuma Moreira, sou responsável pelo Departamento de Governança de Compliance da Anglo América no Brasil. Está aqui comigo hoje a Silvia, que é especialista de integridade, ela é responsável pelos processos de due diligence na Anglo. A Anglo, para quem não sabe, é uma mineradora centenária, né? Em 2017 ela completou 100 anos. A gente tem negócios praticamente no mundo inteiro. Nós produzimos níquel, nióbio, nióbio não mais, né? Cobre, carvão, minério de ferro, manganês, platina e diamante. A gente no passado produziu nióbio fosfato, mas foi feita uma transação de venda para a CMOC, que é a China Molybdenum. A gente tem negócios no Chile, no Peru, na Austrália, na África do Sul. Aqui no Brasil, nós temos os negócios de níquel e de minério de ferro, né? Então, quando a gente intitula Anglo América Brasil, nós estamos falando de níquel e minério de ferro, praticamente presente nos estados de Minas Gerais, do Rio, né, e de Goiás, tá? E quando a gente fala do universo da Anglo América no Brasil, a gente está falando hoje de aproximadamente de 13 mil funcionários, considerando próprios e terceiros, né? Na verdade, a base de próprios nossos são em torno de 4 mil em ordem de grandeza, e de terceiros em torno de 9 mil. Em termos de fornecedores, no último ano nós fizemos transações com 3.200 fornecedores. Quando a gente fala de due diligence, a gente fala também de parceiros, né? Por exemplo, que vão receber uma doação, investimento social, um patrocínio. Eu acho que, assim como outros setores também para o mercado de mineração, a pandemia marcou muito, né? Então, o mercado de mineração e a indústria, de forma geral, forneceu um grande apoio durante a pandemia, e são nos períodos de crise onde a gente vê os maiores desafios, né? São nos períodos de crise onde podem acontecer os desvios em relação à compliance, em relação à governança. Então, que eu posso falar da nossa experiência, que foi bem intensa, principalmente com as comunidades, né, onde a gente atua. A gente viu o Brasil, né, num estado muito precário no início da pandemia, em termos de infraestrutura, para lidar com a situação. Então, foi necessário um apoio da indústria, né, um apoio do mercado de mineração, de forma geral, e a Anglo América, ela não ficou de lado, né, e a gente não deixou o nosso processo de due diligence durante esse período de crise também. Às vezes, a gente tende a ver que nesses períodos é que a gente vai testar realmente se a governança ela funciona ou não. Porque nas condições normais é muito fácil da gente manter os controles, né? Então, nas condições anormais, a gente vai ver se a gente realmente tem uma cultura forte ou não. Então, acho que a gente vai poder explorar um pouquinho também durante essa roda de conversa de hoje. Eu vou colocar o link também para quem não conhece, quem não é do mercado de mineração, para conhecer um pouquinho a Anglo América. Muito legal, né, Mantá? Bem, agora a gente vai começar uma rodada específica, um pouco mais específica, né, sobre as ferramentas, mas antes disso, né, apesar da gente ter um painel bastante diverso, né, acho que vocês todos perceberam, né, que nós estamos falando de
primeiro, grandes empresas, multinacionais, né, com sistemas bastante maduros, né, então, as empresas que foram trazidas aqui como exemplo, né, são empresas que têm reconhecidamente seu sistema bastante maduro, né, inclusive com certificações nacionais e internacionais, né. Aí uma pequena e média empresa, ela precisa necessariamente ter um sistema, né, próprio relacionado a isso? Depende, né? Normalmente não, tá? Acho que os serviços de due diligence também são terceirizados, é uma das coisas que a gente vai falar, tá? Mas a gente procurou trazer para cá, tá? Empresas que têm os seus sistemas próprios, tá? Que tomaram decisões, tá? Para ter os seus próprios sistemas, tá? Mas, como a gente falou desde o começo, tá? Você, né, como compliance officer, tá precisando decidir se você vai fazer isso internamente, vai fazer isso externamente, daí se você vai ter uma ferramenta própria ou não, tá? Eu sou um pouco mais antigo, tá? Né, porque a gente começava a fazer due diligence com própria ferramenta de busca lá, colocava o nome da empresa, tá? Mais corrupção, mais antitrust, tá? Sem nenhum tipo de ferramenta, tá? Mas hoje, felizmente, né, nós temos uma série de ferramentas no mercado que a gente vai tentar explorar aqui um pouco, tá? Então, eu queria começar com as mulheres, né? Com a Fabi, especificamente, com a Fabiana, da Embraer, tá? Por quê? Porque a Embraer é uma grande exportadora, como a Fabiana bem falou, tá? A terceira maior do mundo, tá? Com clientes em diferentes jurisdições, tá? A Fabiana também, né, deixou bastante claro aqui, tá? Que inclusive, né, a empresa é exposta a outras jurisdições internacionais, né? Que eventualmente você recebe uma notificação, tá? De um outro órgão que não é aqui na sua sede no Brasil. E a minha primeira pergunta para vocês, tá? Seria relacionado na escolha das ferramentas e nos processos, né? Se vocês utilizam alguma ferramenta específica para os países, né? Onde atuam, né? Especificamente, aqui também no Brasil, se tem alguma ferramenta diferente, tá bom? Tá bom, obrigada, Renato. Bom, a gente hoje utiliza ferramentas diferentes para cada elemento do programa de compliance, né? Então, por exemplo, para due diligence, a gente usa um dos provedores e quando o monitor esteve conosco, ele sugeriu que a cada X anos a gente troque o provedor, para não viciar. Então, a gente tinha um, hoje a gente usa outro, né? Não sei se vale a pena aqui falar dos provedores, mas são todos, os provedores de due diligence são todos, eu acho que bons, os que a gente costuma cruzar aí no mercado. É um só, global, tá? Então, a gente usa tanto para a Embraer como para as nossas controladas, a gente tem, inclusive, Portugal, que a gente usa também, a gente tem uma grande empresa em Portugal, que é uma joint venture com o governo português, e a gente usa a mesma ferramenta, a mesma plataforma, e esses são para o que a gente chama de enhanced due diligence, né? Que é para due diligence de alto risco. E o que a gente procura no provedor? É realmente o detalhamento de informações, né? E a rapidez. A gente tinha um provedor antes, quando o monitor entrou, que nas de alto risco chegava a demorar 40 dias para chegar uma due diligence. Isso para nós é inaceitável, né? O business, o nosso cliente interno fica maluco se demora 40 dias. O cara fala, pô, eu preciso contratar essa pessoa. E a gente, então, começou a explorar outros parceiros e hoje a gente consegue fazer uma aí aprofundada entre 5 a 7 dias. Que é esse parceiro que a gente usa hoje, que posso até falar o nome, que é a Steel. E para due diligence, o screening que a gente faz, a gente usa um outro parceiro também. A gente sempre usa parceiros separados, a gente procura não fazer um pacote que a gente fica na mão de um só. Isso foi, inclusive, como eu falei, colocado pelo monitor. Agora, a gente também tem a ferramenta de Know Your Customer, que a gente faz a due diligence do cliente, e a gente tem um viés aqui, que é a parte de controle de exportação. Você falou que a gente é um grande exportador, também é a parte que a gente chama de trade compliance, que não é só compliance anticorrupção, né? Então, por exemplo, quando a gente faz do cliente, agora que nós estamos de cabelo em pé com Rússia e Ucrânia e tal, então, assim, a gente precisou refazer 170 Know Your Customers para ver se tinha alguma conexão com Rússia, com Bielorrússia e Belarus, né? E aquelas duas regiões da Ucrânia para ver se a gente podia continuar vendendo em peça e fazendo manutenção para esses clientes. E realmente a gente está com um trabalho enorme, né? Agora, uma coisa que nós estamos implementando, que é importante falar em tecnologia, nós estamos implementando uma ferramenta chamada Lextegrity, que também é um outro provedor aí, que vai juntar todos os elementos do programa e fazer a parte de data analytics, análise de dados, e fazer aquela parte de machine learning, que a gente chama, que é a inteligência artificial, que pega, né, os seus
os escapes e vai criando aí uma base de dados para cada vez mais pegar os seus escapes. E ela cruza todos esses elementos, ela vai cruzar do diligence, ela vai cruzar Know Your Customer, ela vai cruzar hospitalidade, entretenimento, reembolso de despesas de viagem. Então, ela vai, por exemplo, apontar se tem um reembolso de despesas de viagem numa certa localidade que não está parecendo igual ou no mesmo padrão das demais, ela já apita aqui para nós. Então, a gente está implementando, a gente espera implementar até o final do ano com interface com Concur, com SAP, com Salesforce, todas as outras plataformas que a gente usa. E esse que eu estou falando que nós vamos implementar agora, o uso de tecnologia para poder facilitar o nosso dia a dia. Mas é uma só para todo mundo, tá, Reinaldo? É global, a gente não tem por localidade, não. Legal. Não sei se alguém quer fazer um comentário, eu posso fazer um comentário da BRF, tá? Como boa parte dos nossos funcionários e muitos dos nossos fornecedores estão aqui no Brasil, tá? Nós temos uma ferramenta aqui no Brasil, tá? Se vocês quiserem mencionar o fornecedor também, acho que não vejo problema nenhum, tá? Mas lembrando, né, que nós do Pacto, dentro do ambiente do Pacto, nós não recomendamos nenhum especificamente, tá? Mas na BRF, né, nós, pela grande preponderância, vamos dizer assim, de fornecedores em língua portuguesa, né, nós utilizamos uma ferramenta, né, que tem uma assertividade ou uma captura um pouco maior, né, em português, tá? E nós utilizamos uma outra ferramenta, né, mais para os fornecedores internacionais em língua inglesa, né? E com relação, tá, ao Know Your Customer, tá, acho que não está tão avançado ainda como a Embraer, tá? E hoje nós utilizamos o serviço de uma empresa terceirizada também, né? Bem, aí eu gostaria de passar. Obrigado, Fabi, tá? Bem legal mesmo, tá? Essas experiências. Gostaria de passar agora pro Adriano da Claro, tá? Porque, como você bem falou, tá? Acho que é a maior operadora da América Latina, né? Num grupo gigantesco, né? Especificamente, né? Na área de tecnologia, né? Mas justamente a tecnologia, a Fabiana também falou bastante claro, tá? Assim, das dificuldades, né? De se implementar a tecnologia, principalmente de integrar essas tecnologias, né, com o arcabouço tecnológico que você já tem, né, com as ferramentas existentes dentro da sua empresa, né? E queria que você talvez explorasse um pouco, tá, quais foram as dificuldades, ou vamos dizer, quais foram os critérios que você utilizaram, tá, até onde integrar, até onde não integrar as ferramentas de due diligence com as plataformas existentes dentro da Claro. Claro. Esse trabalho de integração, que você bem comentou agora no final, vamos dizer assim, é um trabalho constante, que temos N sistemas que dão entrada em clientes, por exemplo, né? Nós temos uma base de mais de 25 milhões de clientes no Brasil inteiro, né? Entre pessoas físicas e jurídicas, né? Isso já dá um volume gigantesco de dados. Nós ainda não trabalhamos muito a questão de due diligence em clientes, tá? Até pelo volume de informações. Mas em termos de integração, sim, estamos trabalhando em diversas integrações da plataforma que nós utilizamos, que seguindo um modelo parecido com o que você comentou, Goto, a gente tem uma ferramenta, vamos chamar assim, nacional, para pegar as informações que temos no Brasil, e tem uma ferramenta também que a gente utiliza quando são fornecedores estrangeiros que não têm CNPJ, né? Consequentemente, não tendo CNPJ, não é passível de verificação aqui no Brasil dentro da ferramenta. Mas é um desafio muito grande de conseguir atender, né, como a Fabiana colocou, né, o tempo que o negócio pede, né? Não adianta o compliance ser perfeito em todas as suas análises, mas não atender o tempo que a área espera, né? Senão a gente passa a ser uma área de impedimento aos negócios, né? Não uma área de apoio aos negócios. Então, hoje, dentro do processo que nós temos desenhado com essa plataforma, que nos permite fazer em lote. Então, eu recebo uma média de 100 fornecedores. Eu consigo fazer uma análise dos 100 fornecedores em lote e ter um resultado pontual, mas uma análise coletiva. Então, se dos 100, 80 não tem problema nenhum dentro do checklist que nós aplicamos, esses 80 seguem um fluxo de cadastro e ficam liberados para utilização pela área. Esses outros 20, que por acaso apresentam algum red flag, né, como se usa muito no mercado de compliance, você tem uma análise de segundo nível, que é um pouco mais pontual, e geralmente envolvemos até outras áreas também, né, como jurídico, para poder detalhar, ele aqui apareceu com um processo de alguma coisa que parece que está relacionado à corrupção, etc. Então, você detalha, e o grande medo que se tem, né, é de cometer injustiças, né?
Isso é sempre complicado, né? A gente, vou reprovar aqui um fornecedor porque parece que ele tem alguma coisa. Então, tentamos sempre trabalhar com o máximo de certeza para evitar injustiça, porque quando você põe um fornecedor para dentro, aquele fornecedor ali, ele tem os funcionários dele, ele tem, essas pessoas têm família, então nós temos uma responsabilidade social muito grande também de garantir que não estamos botando uma pessoa inedônia para dentro, mas que também não estamos comentando nenhum tipo de injustiça nisso. Mas hoje, falando, em termos de prazo, a gente leva em média 48 horas para fazer um due diligence de um fornecedor com poucos cenários adversos. Então, a gente recebe essa análise, já tem um fluxo de cadastro dentro do SAP, transita por diversas áreas, a área de compliance é uma delas. Essa análise é feita e ela segue o fluxo. Quando tem alguma coisa, a análise fica parada aqui conosco e a gente faz esse envolvimento com outras partes. E, em termos também de análise, a gente usa como referência, né, utiliza como referência 6 blocos de análise. Obviamente, a parte cadastral, o CNPJ, se está ativo, não está ativo, se tem algum problema. Todos os portais públicos, tá, que o governo disponibiliza, a gente tem isso na plataforma já condensado, se ele está no CENEP, no SES, no CEPIM, no CENI, aquela quantidade enorme. Verificamos também se tem algum aspecto ambiental. Existem fornecedores com aspecto ambiental muito mais relevante do que outros, então isso também é avaliado com bastante critério. Obviamente, a parte judicial, né, se eles têm processos criminais que são relevantes. A parte toda de relacionamento político, a pessoa, o sócio é um PEP, a empresa tem um funcionário que é um PEP, é um servidor público, tem esse tipo todo de informação que a gente trabalha. E também a parte de conflitos de interesse. A gente conseguiu colocar dentro da plataforma cruzamentos que verifica se, por exemplo, um fornecedor tem um sócio que é um colaborador lá dentro. Então, a gente faz essa verificação e também identifica esses cenários que são tratados, né? Pelas nossas regras internas de conflito de interesse, um colaborador não pode ser fornecedor da empresa. Então, ele não pode, por exemplo, atuar nessas duas vertentes. Então, isso já é verificado na entrada também. E, além disso, fazemos também um monitoramento aí trimestral dessa base toda que eu comentei, para verificar se não teve mudanças, né? A foto no início pode ser muito bonita, porém, né, ao longo do tempo, essa foto pode começar a sofrer algumas distorções. E, consequentemente, a gente trabalha também nesse monitoramento para garantir que quem está aqui dentro, se entrou com Photoshop bom e Photoshop por acaso se perdeu, que a gente pegue isso ao longo do trabalho. Mas a integração sistêmica é um grande desafio, acredito que não seja só para a Claro, não, para as outras empresas também, somente quando se tem um volume muito grande de entrada, né? Quando são poucos fornecedores, etc., é até mais fácil. Mas hoje é um desafio que enfrentamos ele diariamente. Bem legal, Adriano. Acho que a gente já tem 2 grandes aprendizados aqui, né? Acho que a Fabiana fez, né? Acho que a Fabiana explicou bem, né, os diferentes sistemas, talvez, para clientes e fornecedores, né? Essa questão que a Adriana também trouxe, né? Dessa não só tirar uma foto, mas acompanhar o filme, né? Com o que a Fabiana também falou, do monitoramento, às vezes até com ferramentas de inteligência artificial, né? E acho que o Adriano também trouxe uma perspectiva bastante interessante também, né? Do Brasil especificamente, né? Nós temos em que, mesmo havendo bastante críticas, vamos assim, dentro do Brasil, tá? Nós temos plataformas ou dados públicos bastante disponíveis, né? E com a chave do CNPJ é possível fazer várias buscas em diferentes plataformas, como ele bem falou, né? E acho que talvez o 4º ponto, né, a questão da integração sistêmica. Tá? Muito legal. Um ponto, Goto, que eu só gostaria de complementar, que eu lembrei agora, um dos grandes desafios que eu acredito que os colegas aí passam também é a questão da atualização das informações. Então, você tem plataformas que fazem o seguinte, eu consulto tudo online para você e te trago uma resposta com tudo que você precisa daquele CNPJ, ou quase tudo. E você também tem plataformas que fazem coletas periódicas desses dados e disponibilizam no Data Lake. Então, isso foi um dilema inicial que nós tivemos entre ter a informação mais atualizada possível para todos os cenários ou ter um Data Lake que nos permita ter uma consulta extremamente rápida, porque essas informações já estão disponíveis e eu só preciso que a plataforma me dê isso de forma estruturada. Porém, eu tenho um risco de ter uma defasagem, posso eventualmente não pegar alguma coisa que acabou de acontecer.
Mas isso é risco do negócio. Eu acho que a gente consegue compensar isso pela quantidade de informações. Na plataforma que nós utilizamos tem mais de 3.000 consultas às fontes públicas de dados. E aí, consequentemente, se a gente escorregar um pouco num lado, a gente pode conseguir pegar outras coisas em outras bases de informação que a gente tem. Não, Desculpe muito por bem lembrado, interromper, só Adriano. Não, lembrei não, não, não. que esse é um ponto que eu acho que o dilema bate para todos aqui, né? Não, eu acho que é um dilema bastante importante e às vezes até é um critério até para a gente, para nós mesmos testarmos, né, as próprias ferramentas que a gente vai adquirir, tá? Porque às vezes, né, as ferramentas também têm os processos delas de atualização, tá? Já aconteceu muitas vezes, né, a gente testar uma ferramenta e se for numa ferramenta de busca ou se você for fazer manualmente, tá? Dá um resultado diferente, tá? Então, acho que é importante que quando você for adquirir uma tecnologia, entenda, né, justamente esses tempos e movimentos que o Adriano tentou explicar aqui, ou seja, tá, existe sim, tá, é quase impossível, né, ter tudo online ao mesmo tempo, né, mas que tem essas discrepâncias, tá. Eu queria passar para o Marco, tá, e já queria aproveitar, Marco, tá, para endereçar uma pergunta que meu grande amigo Ivan, aqui do Rio de Janeiro, tinha feito para a Fabi, tá? Mas acho que se você pudesse já responder, tá? Ivan, espero que sua filha esteja bem aí. Um grande abraço para ela também, para a Bia também, tá? Mas dentro da Natura, Marco, tá? Você tem uma cadeia muito ampla de fornecedores, né? Assim, né? Muito diversificada também, né? E aí a minha pergunta para você, tá? É se vocês fazem tudo internamente, tá? Se vocês fazem tudo terceirizado, tá? Ou se vocês fazem modelo híbrido, quais são os critérios que vocês adotam para fazerem a due diligence interna, tá? Ou a due diligence externa? Perfeito. Acho que para não repetir o que já foi dito, tudo que a Fabiana e o Adriano comentaram também se aplicam aqui na Natura. Então, a gente tem monitoramento dos nossos fornecedores, do nosso programa de due diligence, então a gente reavalia periodicamente, dependendo do risco da atividade, então pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, varia de acordo com o risco. A gente partiu de uma matriz, por assim dizer, que a gente classifica como, acho que foi o Adriano quem trouxe, então a gente classifica red, yellow e green flags. Então, são aqueles resultados que aparecem na análise, já adiantando aqui a sua pergunta, totalmente terceirizada. Então, exceto na parte de sustentabilidade, que aí tem toda uma preocupação adicional que a Natura realize. Eu diria até que, para além de uma due diligence, é quase que uma qualificação de processo. Então, é um processo um pouco mais detalhado, com visita em loco, com análise ali de toda a situação envolvendo o fornecedor, o futuro parceiro, né? Voltando aqui para a due diligence, então, a gente considera, e a gente trabalhou muito detalhadamente na construção desses critérios de red, yellow e green. Então, a gente conseguiu parametrizar com o fornecedor, e hoje a gente trabalha basicamente com 2 fornecedores. Por que 2 fornecedores? Porque a Natura tem um processo e a Avon tem outro processo. Ainda não ocorreu a sinergia dos 2. Para essa sinergia acontecer, há uma série de fatores que envolve, e eu estou falando isso globalmente, envolve inclusive territorialidade, de onde está localizado o fornecedor. Então, esses são os critérios pelos quais a gente vai provavelmente revisitar o processo. Então, um fornecedor localizado no Brasil tem um risco maior do que um fornecedor, eventualmente, estou chutando, não é o caso, mas situado num país aí com baixo índice de percepção de corrupção, de acordo com a Transparência Internacional. Então, a gente tem essa balização que leva em conta o local onde o fornecedor está baseado, não apenas a atividade. Esse é um outro ponto. Como é que eu acho que tem um fórum bastante grande assim, de pessoas que estão tentando entender ferramentas e como implementar, vocês comentaram aqui, acho que foi o Adriano, também vou puxar o gancho, a gente na Natura, o processo de due diligence, ele é relativamente novo, tá? Não pense que, pelo menos o due diligence anticorrupção. Então, a gente começou a implementar e está aperfeiçoando ele desde 2018. Então, o que acontece? É importante na hora de entender os fornecedores, quem que você vai escolher, e aí a Fabiana trouxe ponto que também acho super importante. Sugeriria aplicar uma POC, né, que é uma prova de conceito, então você consegue ali ter uma base
mais ou menos fidedigna ou realista de qual é a entrega que esse fornecedor que vai fazer a due diligence traz para a gente, né? Então, essa é uma análise bastante importante a ser feita e ouvir o fornecedor que vai apoiar na realização do background check, quais são as bases que ele consulta, né? Porque hoje, cada vez mais, isso eu fui aprendendo na Natura aqui, como eu ajudei a implementar, estão cada vez mais conectados. Então, assim, eventualmente, você consegue obter um ganho aí em termos de custo, considerando que o fornecedor A tem essa amplitude tão grande quanto o fornecedor B, que sai mais caro, mas porque ele leva em consideração outros fatores. Então, vai muito, acho que, do modelo de negócio e de como você visualiza o background check. Aqui, então, voltando na Natura, né, e falando das 4 marcas, essa é uma atividade realizada essencialmente ou principalmente pelo terceiro. Nós temos aí esses 2 fornecedores. Eles nos devolvem não tão rápido quanto a Adriana, mas eles nos devolvem, a gente tem um prazo médio aí de devolução de 6 a 7 dias úteis, menos que isso, só em situações emergenciais. E aí a gente tem claro, isso impacta no preço, então a gente negociou um preço mais elevado para ter esse background check, esse relatório em menor tempo. Então, o prazo mínimo hoje, considerando esse critério de urgência, são 48 horas, mas são raríssimas as exceções que a gente usa esse caráter emergencial. Acho, também concordo que prazos muito longos desvirtuam, e eu acho que também no processo de due diligence é importantíssimo, porque a Fabiana mencionou ali o fornecedor que eles usam hoje, e eu me lembro que eu implementei isso na minha empresa anterior, treinamento. Tem que conscientizar as pessoas, porque sem a área... Estou falando de Natura, como o Reinaldo trouxe, nós temos diversas áreas internas, então tem o jurídico, que a gente também faz o background check dos escritórios, tem ali os fornecedores de matéria-prima, então tem fornecedor de TI, todos eles passam pelo background check. Então, engajar o terceiro, eu digo, a gente chama de engagement leader, que é a área contratante, porque eles têm que ter a sensibilidade de entender que o processo só vai funcionar se eles fizerem um acompanhamento e aí, eventualmente, puxão de orelha nos fornecedores para que concluam um questionário, para que respondam, participem das etapas, porque no final do dia é um processo que não anda descasado de um cadastro de fornecedor aqui na Natura, pelo menos. E só para concluir, porque eu não sei se vai depois voltar ou não, mas só para concluir, um ponto que eu acho que é um diferenciador, Reinaldo, aqui da Natura, que eu já participei de outros fóruns falando de due diligence, é que a tomada de decisão, eventualmente, peguei um fornecedor que tem red flags sérios, não fica com compliance a decisão unilateral de decidir contrato ou não contrato. A gente estabeleceu aqui desde 2018 um fórum interno, então eu consigo ter com a alta liderança da Natura, Natura &Co, uma agenda. Então, se eu tenho um fornecedor, sei lá, está envolvido até o último fio de cabelo na Operação Lava Jato, exemplo aleatório, eu consigo... eu, enquanto área de compliance, consigo me confortar, ter o respaldo de que eu vou dar essa visibilidade para essa liderança e a decisão vai ser tomada coletivamente. Então, a gente sai de uma esfera unilateral de compliance sendo ali, né, o balizador, e a gente vai para porque isso também é compartilhar informação, mostrar o risco e juntos ali com esse grupo, que a gente chama de o fórum de exceção, a gente conseguir avaliar esse fornecedor e tomar uma decisão em conjunto. Se vai aprovar, se vai recusar, se vai aprovar com alguma medida e quais são as medidas que a gente vai aplicar para esse fornecedor que vai virar a ser um cadastrado, né? Eu acho que essa é a melhor prática de mercado, né, Marco? Acho que assim, né, no final do dia, né, a gente está discutindo, né, uma avaliação de risco de negócio como um todo, né? Às vezes é um fornecedor único, né? Às vezes, né, você descontinuar, talvez tenha uma ruptura na operação que seja pior do que aquele risco naquele instante, né? E entender um pouco a dimensão. Mas eu queria que você explorasse um pouco de novo, tá? Essa questão da classificação entre o verde, amarelo e vermelho, tá? Claro. Se a ferramenta de vocês, se ela já faz isso automaticamente, como que vocês definiram os parâmetros, tá? Para que seja classificado como verde, amarelo e vermelho, né? Acho que é um pouco trivial para todos que estão aqui debatendo, tá? Mas não sei se para quem está acompanhando aí é tão claro assim. Perfeito, Reinaldo. Claro, com prazer. Por exemplo, e eu já te adianto pelo red flag. O red flag, mídia negativa, a gente já definiu de partida que vai ter o olhar de compliance. Então,
mídia negativa, invariavelmente, é classificado como red flag. Então, o que isso representa na prática? Com a parametrização que a gente tem com o fornecedor que faz o background check, bateu mídia negativa, eles não autoaprovam, eles nem envolvem o fornecedor para discussão, eles já escalam para mim, porque a gente entende que há essa preocupação muito forte da Natura com sustentabilidade, meio ambiente, e aí questões de direitos humanos. Então, deu mídia negativa, onde pode eventualmente aparecer uma ação ambiental, como acho que o Adriano comentou, ou pode aparecer alguma situação envolvendo condição a trabalhar análogo de escravo, isso já vem direto para mim. Então, esse é um critério. Outro critério, por exemplo, ações ambientais. Também a gente já classificou, independente de valor, independentemente do estágio da ação judicial, é red flag. Então, mesmo em fase de inquérito. Então, inquérito envolvendo temas de meio ambiente também já são classificados como red flags. Isso também já tira da jogada, né? Ou tira do âmbito do nosso parceiro de background check a análise, já é escalado direto para mim. Então, eu faço essa análise e aí eu, eventualmente, seguindo o fluxo, eu envolvo a área contratante, porque eu preciso ter eles comigo, como eu falei, e aí eu parto para uma discussão direto com o fornecedor. E aí, com isso, eu faço uma ata, e dessa reunião, dessa ata, eu consigo apresentar para o fórum ou, eventualmente, tomar a decisão unilateralmente, tá? Então, a gente dividiu em essas 3 grandes faixas. O green flag. Green flag, por exemplo, são situações de menor relevância. Por exemplo, protestos. Protesto de título, porque o nosso fornecedor de background check, ele olha tudo. Estou falando aqui de Brasil, mas ele também serve para outros países, tá? Ele é global, assim como a Fabiana comentou com relação à Embraer. Então, ele olha para tudo. Ele consegue me trazer um relatório onde ele me aponta protestos, inquéritos, ações, judiciais, criminais, ambientais, todas as esferas, tributárias também. Então, eu consigo ir ali, e é um trabalho que eles fazem, mas é muito acompanhado de perto por mim, porque, eventualmente, um yellow flag e um red flag, eles não tomam a decisão sozinhos. Como eu falei, então, vem para mim. Então, eles até podem envolver o fornecedor, avançar na etapa de esclarecimento, mas a decisão vem para a compliance, porque a gente quer conhecer de perto. E aí, um critério para ser definido é, por exemplo, considerando o valor, isso foi alinhado com o fornecedor de background check, isso pode ser parametrizado na ferramenta. Considerando o capital social da empresa, quantos % eu considero ali como sendo um risco médio ou um risco alto? Então, capital, sei lá, uma ação judicial cujo valor dela seja de milhões, o capital da empresa é de poucos mil reais, eventualmente, essa ação tem um potencial de impactar na performance dessa empresa muito grande. Então, aí, nesse caso, ele é capturado como um red flag. Então, a gente vai construindo uma matriz mesmo, para a gente definir essas 3 faixas de riscos, conforme a natureza do negócio, conforme o tamanho do fornecedor. Não sei se eu ajudei a responder. Legal, ajudou bastante, Marco, de novo, super obrigado, tá? Eu já queria passar para a Neuma, tá? Eu acredito que dentro da Anglo-América vocês também têm essa matriz de risco, como o Marco bem falou, tá? Mas o Adriano, né, ele trouxe uma preocupação ali atrás, tá? Que é a mesma que a Flávia do Iguatemi, que fez uma pergunta, né? Trouxe aqui, tá? Então, acho que a primeira, tá? Fazer para quantos, né? Ou seja, para fazer para todos os fornecedores, para quais fornecedores fazer ou não, tá? E também, tá? Como o Adriano bem falou ali, tá? Qual a periodicidade de revisão dos parceiros de negócios, né? E como as ferramentas auxiliam isso, tá? Vocês fazem revisões periódicas, tá? Vocês escolhem fazer todos, só alguns, tá? Quais são os critérios que vocês tomam, né, para estruturar o processo de due diligence de vocês? Ótimo, Gold. Seguinte, aqui também na Anglo-América, nós temos 2 ferramentas. Uma ferramenta, uma base de dados nacional, né, para os fornecedores locais, e uma base de dados para os fornecedores internacionais, que nós temos bastante também, principalmente por se tratar de uma multinacional, né, e tem muitos equipamentos importados. Prestadores de serviços também. Então, a gente conta com essas 2 ferramentas. Esse processo, do jeito que ele funciona hoje, assim como o Marco comentou na Natura, né, ele é relativamente recente, é de 2018, da forma que nós estruturamos com essas 2 bases de dados. Hoje a gente faz due diligence para 100% dos fornecedores, para 100% das doações, investimentos sociais e patrocínios, para base de clientes, qualquer
futura parceria, joint venture é feito, né? Fusão e aquisição é feito due diligence. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma doação de R$1, esse processo passa por um processo de due diligence utilizando essas duas ferramentas. A gente tem a ferramenta que é mais utilizada por fornecedores internacionais, mas para todos os processos a gente está usando as duas, porque a gente vê que às vezes uma complementa a outra. Na base de dados local, por exemplo, que a gente utiliza atualmente, a gente consegue fazer cruzamentos, se tem pessoas expostas politicamente, cruzar relações, estruturas societárias. Na outra internacional, a gente já consegue, que é aplicável, né, para fornecedores, parceiros internacionais, a gente também consegue aplicar para os locais e, por exemplo, complementar com mídias negativas, fazer consultas em loco. Então, a gente usa as duas, tá? No nosso sistema de qualificação de fornecedor, o nosso processo de due diligence já é uma etapa do sistema de qualificação de fornecedores que está integrado com o SAP. Né? Então, o nosso time é um time que tem como um gate de aprovação esse processo de due diligence. E o que é o diferencial? Né? A gente costuma falar que não é matemático. Né? Então, a gente tem uma matriz que foi construída com base nas lições aprendidas, né? E com o tempo, com critérios que ajudam a nortear os red flags. Né? Então, por exemplo, tem processo trabalhista? Sim, mas qual que é o capital social da empresa? Que tipo de serviço? É uma empresa prestadora de serviço ou vai entregar o material? É on-off ou vai ter perpetuidade conosco? Né? Então, a gente tem vários critérios, é uma matriz, né, que foi construída, que alimentam esses critérios, mas mesmo assim, a gente fala que não é 880, que não é 0 ou 1, porque às vezes depende do contexto. Então, por exemplo, nós já tivemos situações que quando você faz a due diligence, às vezes a ferramenta não pega nenhum red flag, mas às vezes sai uma notícia naquela semana que pode interferir. Então, é muito importante ter análise quantitativa e análise qualitativa também. E qual que é a nossa estrutura hoje, que eu costumo falar que a governança, o compliance, ele não caminha sem a governança. Então, de nada adianta eu ter, por exemplo, uma final opinion emitida pela área de compliance sem a gente saber qual que é a destinação que vai ser dada naquela final opinion. Então, hoje, por exemplo, na Anglo American Brasil, nós temos estruturados 8 comitês executivos que são compostos pelo CEO e pela diretoria executiva, parte deles de acordo com a matéria. Então, por exemplo, eu tenho um comitê social, onde eu acompanho os investimentos sociais, os patrocínios, as doações, onde eu desenvolvo a estratégia social junto com as comunidades, onde eu acompanho as denúncias de Fale Conosco que vêm das comunidades. Então, toda vez que eu tenho uma opinião, né, um final opinion, uma recomendação do ponto de vista com background check, relacionado aos investimentos sociais, doações e patrocínios, negativa, por exemplo, quando a gente não recomenda, a gente escala para esse fórum. E a decisão é tomada nesse fórum, porque a gente está falando de uma avaliação de risco. Tem risco muito alto e tem risco que é mais baixo. Às vezes, por exemplo, a gente já teve fornecedor local que eles não atendiam aqueles critérios. Mas como alguém comentou aqui mais cedo, às vezes é um fornecedor exclusivo, ou às vezes a gente precisa desenvolver, a gente tem responsabilidade social, como o Adriano trouxe. Então, às vezes vai ser feito um plano de ação, junto, por exemplo, com um fornecedor local muito pequeno, para que ele consiga se estruturar e ter oportunidade de ser o nosso fornecedor. Então, a gente já teve situações dessa aqui que aconteceu. Então, por exemplo, de situações onde a gente teve uma final opinion que não era recomendada, a gente fez um trabalho junto com a empresa, sentamos junto com as áreas, explicamos, traçamos um plano, a empresa conseguiu se estruturar, alavancar de patamar e aí se tornar um fornecedor nosso, tá? A gente já teve situações, por exemplo, que a gente trata aqui com um crivo diferente de intermediário. Se eu tenho um fornecedor que ele é classificado como intermediário, e hoje como intermediário a gente tem uma base de aproximadamente 200 fornecedores, significa que ele está agindo em meu nome, está me representando. Então, a minha lupa tem que ser maior ainda. Então, na minha matriz, se é intermediário, a régua já sobe. Se tem uma pessoa exposta politicamente, a régua também já sobe. E no caso, por exemplo, de intermediário, não basta a due diligence. A gente tem treinamentos específicos, controles específicos. Então, por exemplo, recentemente a gente aprovou, a gente fez um background check de um fornecedor que seria o intermediário, né? Com riscos que são calculados, vamos classificar como amarelos. Nesse caso desse fornecedor, a gente teve uma tratativa personalizada.
de reunião, inclusive, do próprio CEO, né, com um fornecedor do outro lado, é um fornecedor importante. Então, não é preto no branco, a gente tem que ter o critério quantitativo, mas precisa ter o qualitativo também. Por isso é importante, né, a gente também faz consultas em lotes, de tempo em tempo, a gente, por exemplo, de intermediários, a gente, 6 em 6 meses, a gente faz as consultas em lotes, para ver se não tem um red flag. Mas se eu acho algum red flag, eu vou aprofundar. Agora, se é intermediário, eu vou aprofundar de qualquer forma, porque o risco que eu corro com um agente agindo em meu nome, né, que eu sou tão responsável quanto, é muito grande. Então, as minhas tratativas precisam ser diferentes. Então, acho que a mensagem que fica aqui, além da ferramenta, né, além da final opinion, o que você faz? Para qual fórum que você escala? Quem que tem o poder de decisão? No nosso caso aqui, né, se for positivo, não tem red flag, fica no nosso nível mesmo. Mas se tem, sobe para a diretoria executiva nos fóruns de acordo com as matérias, né, que são submetidas. Não sei se eu respondi. Não, bem legal, né? Tá. Eu já queria agradecer aqui, tá? Mais de 140 pessoas que estão aqui com a gente ainda, tá? Sinto-se à vontade de mandar algumas perguntas aqui. Eu já vou endereçar uma pergunta aqui do Roberto Medeiros, talvez principalmente para a Fabiana, tá? O Roberto sempre tá aqui com a gente, né? Relacionado aos temas de conselho de administração. Mas eu acho que já temos grandes conclusões aqui, bem interessantes, né? Acho que a Fabiana falou um pouco, né, das diferenças de sistemas entre clientes e fornecedores, a necessidade de monitoramento contínuo, às vezes até com inteligência artificial, tá? O Adriano falou, né, das ferramentas que têm acesso à base de dados públicas locais, né, por exemplo, com chave CNPJ, a importância da integração dos sistemas com sistemas da própria empresa, tá? E a atualização das bases de dados, tá? A gente também falou, o Marco, né, falou bastante sobre a categorização através da matriz de risco, e o Marco também trouxe uma coisa bem importante, tá? Bem legal também, tá? Que acho que é uma experiência bem rica, né, de fazer uma POC, né, um Proof of Concept, né, uma prova de conceito, tá? Que acho que é bastante importante na adoção de uma tecnologia, né? E a Neuma também, né, explicou bastante, né, essa questão, né, da limitação do número de parceiros a serem avaliados, né, e a importância da opinião qualificada, mas através do processo de esclarecimento, né? Acho que são boas práticas compartilhadas por todos os participantes aqui, tá? Mas aí, Fabiana, já endereçando a pergunta do Roberto aqui, ele pergunta aqui, né, se empresas, por exemplo, como da Embraer, né, que tem um conselho de administração, né, se alguns temas são levados para eles num determinado período, né, de fornecedores de alto risco, que mesmo sendo de alto risco, eles foram contratados, né, com as justificativas ou com medidas mitigatórias que foram muito bem explicadas pela Neuma ali, tá? Se vocês têm essa prática e como que é feito esse processo. Boa pergunta. Na verdade, desde o começo das investigações, a governança de compliance mudou dentro da Embraer, a gente, obviamente, estabeleceu o programa de compliance, e eu, como Chief Compliance Officer, respondo para o Comitê de Auditoria, Riscos e Éticas do Conselho de Administração, que é um dos comitês de assessoramento. Nós temos 3, né? Estratégia, inovação, tem o de pessoas e ESG, e tem o de auditoria, riscos e ética. Eu respondo diretamente para auditoria e riscos como compliance, como jurídico, eu respondo para o CEO. Então, toda reunião do CARI, que a gente chama nome do comitê, eu tenho 20 minutos a meia hora de visibilidade de compliance. E aí eles veem tudo, tá? Então, assim, eu dou todos os KPIs de due diligence, no customer da parte de trade compliance, export control, que é muito importante, porque 80%, 90% dos nossos aviões têm componente estrangeiro. Então, a gente tem que prestar atenção nessa outra área que não é só anticorrupção. E aí, a parte do canal de denúncias também, quando a denúncia de alto impacto sobe diretamente também para o CARI, aí já não sou nem eu que dou a visibilidade, eu dou a visibilidade do status das investigações, mas quando é alto risco, o coordenador do CARI e o nosso presidente do conselho recebem junto comigo as denúncias. E quando a denúncia tem o meu nome, eu não recebo, vai direto para eles, né? Quando alguém reclama de mim, vai direto para eles. Uma coisa que eu acho importante, isso daí da independência, né? Com relação aos fornecedores, normalmente não sobe, esse tipo de granularidade não sobe especificamente para o cara, ele sobe como uma visão geral de KPIs. Quando tem algum problema com o fornecedor, ele sobe para a área competente, aí sim,
eu discuto com algum dos meus colegas, os outros VPs das áreas. Agora, acho uma coisa importante falar também, aqui, talvez já respondendo alguma das perguntas que eu andei olhando, Renato, não sei se responde. Uma das perguntas era se a gente faz tudo dentro do due diligence ou a gente distribui um pouco a responsabilidade da due diligence para as outras áreas, né? Na verdade, a gente tem um programa de embaixadores e agentes de compliance. Eu tenho aí mais de 80 pessoas espalhadas como embaixadores e mais ainda como agentes de compliance que dão início aos processos de due diligence. Então, a due diligence em si é conduzida todinha para o compliance, algumas pelo provedor externo, quando é só screening, que é o background check, a gente faz sozinho também, de mais baixo risco. Mas ela é iniciada pelos agentes de compliance, os formulários são preenchidos por eles e a interface com o terceiro, seja cliente, seja fornecedor, é feita pelo pessoal dos businesses ou das áreas competentes, dos agentes de compliance. Então, eles que fazem interface, fazem as perguntas, cobram as respostas e tal. Então, eles têm o que a gente chama de skin in the game, né? Eles são parte do processo. Compliance não pode ficar só em compliance, né, gente? As pessoas têm que saber que compliance é obrigação de todo mundo na companhia. Então, assim, você quer comprar daquele fornecedor, você faça a sua parte. Compliance faz a dela, mas, assim, o fornecedor não está respondendo as perguntas, vai atrasar a sua due diligence, não é culpa minha. E a outra coisa que a gente tem, já falando de tecnologia também, é a interface do nosso repositório de due diligence, seja red flag, seja blacklist, e o certificado de due diligence com a parte de pagamentos no SAP. Então, assim, venceu o certificado, a pessoa não renovou, bloqueia o pagamento. Então, às vezes me liga, assim, o pessoal de operações, o meu VP, meu amigo, fala, eu não consigo pagar GE. GE vende motor para a gente. Fala, problema seu. Então, o vídeo foi notificado 60 dias antes, 3 vezes, a cada 20 dias a gente manda. O certificado está para vencer. Reinicia, renova. Não renovou, o problema é seu, né? Então, assim, a gente tem que distribuir essa responsabilidade. Não adianta achar que o compliance é o culpado de tudo e é responsável por tudo. Não vai dar conta. Então, acho que talvez respondendo um pouquinho também como a governança funciona dentro e com o conselho. Sim, é bem legal isso que você trouxe, Fabi. Acho que casa um pouco com o que o Marco falou ali atrás também, né, sobre estar integrado com o sistema de compras, né? Não sei se ou o Marco ou o Neuma poderiam comentar um pouco também, né? Eu acho que a mesma ferramenta, muitas vezes, ela é utilizada, né, não só por uma área, né, como você falou, né, a mesma ferramenta a gente pode utilizar no processo de investigação, no processo de certificação e um monitoramento de fornecedores, né, que é uma das perguntas da Ive Carraro aqui, tá? Ou também até para a própria seleção de candidatos, né, dependendo da criticidade, né? Vocês utilizam essas ferramentas para essas mesmas aplicações, tá? E além do compliance, tá? Quem são os clientes internos ou os parceiros internos, tá, que se utilizam dessas ferramentas dentro da Natura, da Anglo-América? Eu posso começar. Sim, o time de auditoria interna, né, o time de investigação, utiliza, sim, da ferramenta, só para vocês entenderem a nossa estrutura. O time de investigação de auditoria interna, eles trabalham como terceira linha, né, eles são totalmente independentes, respondem para um head global, a gente tem interface. Né? Então, por exemplo, no caso das investigações, o resultado das investigações são discutidos no comitê de ética formado pelos executivos, né, a nível do Brasil. Mas o time que conduz o processo é um time totalmente independente. O resultado e a medida disciplinar é discutido com esse comitê, né, local, composto inclusive pelo CEO, para todos os casos de denúncias que são apurados pelo canal de denúncias. E sim, a ferramenta é utilizada, né, em parceria com o RH, né, em parceria também com o time de segurança empresarial e em parceria com o time de auditoria e investigação. Então, a gente tem os acessos segregados nas duas plataformas. Quando a gente decidiu adotar as duas plataformas, nós convidamos essas áreas parceiras para participarem junto com a gente. Alguns trabalhos a gente faz e outros têm acesso também para fazer de forma independente. Utilizam outras soluções também, mas são soluções utilizadas por essas áreas de negócio em parceria, tá? Bem legal, tá? Tem uma outra pergunta aqui, acho que talvez poderia ser endereçada para o Adriano, né? Acho que você falou bastante sobre acesso às bases públicas, né? Mas uma preocupação que a gente tem hoje bastante recorrente, né, com relação às preocupações, né, sobre a legalidade da utilização de algumas fontes de dados. Tá? Eu acho que
Por vezes nós temos nos deparado aí com alguns fornecedores que prometem muita coisa, tá? Mas que de vez em quando a gente fica até um pouco preocupado de tipo assim, tá? Como é que você conseguiu essa informação, né? Da onde está vindo essa fonte de informação? Seria até interessante ter essa informação, mas não sei se eu posso ou não posso necessariamente utilizar essa informação, né? Não sei que critérios vocês utilizam na Claro aí para avaliar esse ponto. Como eu coloquei lá no início, Guto, quando a gente fez a seleção lá pelo fornecedor, que nos daria esse apoio no due diligence, foi justamente a amplitude que ele tinha e a legalidade. Não adianta ele me dar acesso a 10 mil fontes, sendo que 5 mil delas são fontes ou pagas ou fontes duvidosas, né, que você bem colocou. Então, dentro da negociação de contrato, foi apresentada lá quais são essas fontes. Havia uma comprovação tácita que essas fontes são públicas e que eles tinham lá as suas ferramentas que faziam a coleta dessas informações de maneira periódica. E abasteciam esse data lake que eu comentei. Então, foi no momento da negociação com eles e do entendimento do escopo técnico do trabalho. Então, a fonte, por exemplo, um sócio da empresa tem um avião. Uma coisa que você fala assim, dependendo da empresa, pode ser até normal, mas você olhando assim, uma empresa, né, menor, o cara tem um avião, chama atenção. Se for da Embraer, tá tudo bem. Se for da Embraer, depende, né? Mas é um exemplo de uma base que você olha assim, mas se tem essa informação pública? Se tem. Se tem essa informação pública de quem é proprietário de aeronave. E a gente utiliza isso daí, não vou dizer que seja um red flag ou não, mas chama atenção. Dependendo do fornecedor que você está cadastrando, o sócio ser dono de uma aeronave. Você pode começar a fazer alguma associação com outros problemas, né, que podem também aparecer dentro do processo de due diligence. Mas nós aqui só utilizamos fontes públicas de dados para fazer essa análise e o próprio fornecedor, junto conosco, tem a responsabilidade de atender a LGPD. Consequentemente, estamos cobertos dentro desse aspecto de legalidade das bases. Vira e mexe, eles oferecem assim, olha, tem mais uma fonte pública que nós identificamos, você quer também? E a gente faz uma avaliação, um entendimento e vê se está toda dentro da legalidade e passa a utilizá-la. Bem, acho que o papo está bem interessante, bem bacana, tá? Mas a gente está chegando perto do final aqui, tá? Eu gostaria de dar a oportunidade para a gente fazer uma última rodada a todos aqui, tá? Acho que tem uma pergunta que incomoda a todos nós aqui, tá? Que é o tempo médio, né? Para se fazer uma due diligence, tá? Acho que o Marco já deu algumas pistas ali, tá? A Fabiana também falou um pouco, tá? Mas, inclusive, da questão da criticidade ou da escalação. Mas eu gostaria também que vocês, nas suas falas finais também, tá? Pudessem abordar outros temas ou outros cuidados especiais, né? Na adoção de uma solução, né? Ou de um sistema. Então, acho que a Fabiana, no começo, falou muito bem ali, né, da questão da otimização, né, da simplificação também, tá? Acho que é um tema que a gente não explorou tanto, tá? Mas aí, na ordem inversa do que a gente começou, tá? Talvez começando em ordem alfabética ao contrário, né? Não sei se Nelma poderia explicar um pouco, tá? Quanto tempo demora, tá? E que preocupações vocês têm, né, no processo de adoção ou integração do sistema. Você fala de quanto tempo demora em termos, em média, por processo, Guto? Isso, do processo, entre você receber uma demanda, por exemplo, da área de compras e vocês liberarem ou chegarem, como foi bem dito ali, tá? Ser tomada uma decisão, né? Se tem algum KPI relacionado a isso. Sim, a gente tem uma média, né? Inclusive que a gente, principalmente relacionada aos fornecedores, né, e aos parceiros, senão a gente acaba travando o processo, como foi mencionado aqui anteriormente, mais cedo pelos colegas. Então, a gente trabalha com uma média de 48 horas, tá? Que é o prazo que a gente tem acordado com o lead time. Mas, dependendo da urgência, né, e da situação, várias vezes a gente já teve due diligence, a gente emitiu no mesmo mês, né, no mesmo dia, na verdade, que foi pedido. Agora, quando às vezes é algo que precisa de uma investigação, né, por exemplo, a gente acabou achando um red flag, às vezes a gente vai precisar aprofundar, então a gente tem um acordo que é negociado com as áreas clientes, né, da gente estender um pouquinho o prazo, mas em média, esse é o lead time que a gente tem de 48 horas, assim, que, digamos assim, no Pareto 80-20, né, a gente consegue cobrir.
Os outros casos são exceções, quando precisam de aprofundamentos maiores, assim, dependendo do red flag, dependendo até da natureza, né, da atividade, do serviço que vai ser prestado, tá? Tá. E alguma preocupação a mais no processo de integração ou de adoção de uma tecnologia? Então, eu acho assim como a Fabiana comentou, né, de Data Analytics, né, então esse acho que é o próximo passo nosso, né, digamos assim, um desenho de um futuro próximo, da gente conseguir integrar com ferramentas como Concur, né, com o sistema de pagamentos do próprio SAP também, de conseguir ter algumas inteligências, né, com Data Analytics, com pesquisas, né, com sistemas de busca, palavras-chave, sinônimos, tesauros, assim, para a gente conseguir fazer alguns aprendizados com o processo, usar mais inteligência para o negócio, tendo um trabalho mais proativo, mais preventivo, sabe? Então, acho que esse é o ponto. Não é uma preocupação, mas eu acho que quando a gente conseguir chegar nesse patamar, como o Marco comentou, o processo deles é relativamente recente, o nosso também, né? Foi de 2018. Então, já foi um grande avanço a gente conseguir chegar nesse patamar, mas em termos de beyond, a gente pode trabalhar com Data Analytics, que é o nosso próximo passo agora, do ponto de vista de integração com o sistema de pagamento, viagem, outras ferramentas, né? Utilizando outros dados não estruturados também, que estão disponíveis em OneDrive, né? Em Box, esse é o próximo passo, tá? Bem legal, tá? Obrigado, Neuma, tá? Acho que na sequência o Marco aí, tá? Eu acho que um dos grandes dilemas também, né, é a integração de outros temas além de anticorrupção também, né? Temas ambientais, sociais, como foi dito lá também, tá? Mas acho que você já deu algumas pistas também, né, sobre o tempo de resposta, né? Mas se tem alguns outros desafios que você vê aí. Acho que o desafio maior é atender a área no prazo que eles precisam, né? Acho que esse acho que todos nós temos que conviver aí, porque, enfim, o argumento que sempre volta é que a due diligence acaba sendo um gargalo no processo. Quando Só está parado com você, né? Tipo assim, está 6 meses dentro da empresa, mas só está parado com você agora. Quando, na verdade, não é, porque, assim, 100% dos casos que chegam para mim, eu vejo que está parado, eventualmente, com a própria área contratante. Então, assim, é bem interessante que não é nem o fornecedor às vezes, nem sabe o que está acontecendo, mas é a área contratante que tem que dar um passo ali dentro do sistema para poder fazer seguir adiante para a próxima etapa. Acho que esse é um ponto, né? O prazo. Então, a gente procura... E aí entra um dilema também, né? Prazo versus qualidade da entrega, porque é por isso que eu comentei a questão da POC, porque eventualmente você pode ter um fornecedor que te promete mundos e fundos, mas quando você vai ver, e eu já detectei isso, tá, gente? Então, assim, como eu falei para vocês, eu trabalho com 2, então, eventualmente, um fornecedor me traz um relatório que não deveria, ainda que sejam fornecedores distintos, deveriam ser iguais no relatório, mas quando você vai olhar no detalhe, tem ali uma diferenciação, e isso faz parte, infelizmente, dos afinos justos que tem que ser feito com o fornecedor. Estabelecer, às vezes, alinhamentos, reuniões recorrentes, principalmente na fase de implementação, para você poder acompanhar o que eles estão entregando, né? Então, nessa fase de POC, como eu comentei, que eu acho que é uma boa medida, e olhando com mais vagar, mais critério, que é o relatório que chega, para você ir conseguindo afinar ali o que você de fato precisa enxergar, o que esse fornecedor de fato precisa te entregar. Porque no final do dia, uma vez que esse é o outro lado da moeda, uma vez que o processo de due diligence, background check, né, ele passa por compliance, vai ser do compliance a palavra final. Então, assim, porque você aprovou, porque você não aprovou, né? Então, resumindo, no final do dia, é isso que fica aí para as áreas que são usuárias da due diligence. Acho também que essa visibilidade para a liderança é importante, então nós estamos incluindo agora, a partir desse ano, antes a gente não colocava, só para vocês terem uma ideia, nós temos os comitês de ética, eles acontecem a cada quarter, eles já aconteciam, mas a novidade que eu estou trazendo para esse ano, para os comitês, e eu falo 2, porque eu faço da Avon e da Natura, a The Body Shop e a Exop, a operação é muito pequena, ainda não temos, eu vou levar para eles justamente um farol do due diligence, porque essa liderança precisa entender onde é que está o gargalo, né? Efetivamente é a área contratante, ou enfim, outro problema que eles precisam se atentar. Até então a gente não fazia essa divulgação, a gente apenas era on demand, então chegava, apagava incêndio, liberava, ótimo, vamos para o próximo. Então, acho que dar esse farol, essa visibilidade ajuda com que essa liderança que faz parte do comitê de ética entenda
que isso é um processo que tem que ser seguido e não tem como ser esquivado, né? Acho que é isso. Não sei se precisa mais algum ponto. Não, Enfim. acho que tá fantástico, tá? Muito obrigado de novo, né, Marco? Acho que temos as mesmas dores, né? Sempre a questão da urgência. Eu costumo falar assim, o não vem rápido, né? Se quer uma resposta agora, é não, tá? Mas assim, Exato. a gente vai ter que construir, né, para entender qual é o tamanho do risco desse problema, né? E aí, Fabiana, eu gostei muito da sua fala inicial, né, da questão da otimização, né, da simplificação, mas além desses temas muito bacanas que você trouxe, né, que outros desafios você vê, né, na questão da integração e da adoção dessas tecnologias? Bom, a primeira coisa é a seguinte, eu estou ouvindo, acho que as reclamações são as mesmas, eu já ouvi nos bastidores aqui que compliance é considerado o que eles chamam de DPV dentro da companhia, Departamento de Prevenção à Venda. Então, exatamente por conta dessas demoras. Eu também tenho o nosso SLA para baixo risco é 2 dias, e 5 a 7, como eu falei, para alto risco, que é enhance. Agora, eu acho importante, o que eu acho mais importante aqui que vocês têm nas ferramentas, que é o pessoal aqui que vai implementar a ferramenta, né? Sempre o critério é sempre risco, né? Então, eu vi que, sim, alguns comentários aqui, tem um valor mínimo para due diligence. Gente, não tem como ter valor mínimo. Se você vai, por exemplo, contratar um despachante aduaneiro que vai te desembaraçar uma mercadoria de R$1.000 e o cara vai pagar uma propina para o agente que está lá no porto para desembaraçar, ele está agindo em seu nome porque ele tem procuração. Então, o critério de risco é relacionamento, é a natureza da relação. Então, se ele é um parceiro de negócio, se ele é um fornecedor, por exemplo, no nosso caso, a gente divide suprimentos diretos e indiretos. Diretos é tudo que é fornecedor avião, qualquer pecinha do avião, e esse, para nós, tem um critério de risco maior do que o fornecedor, que a gente chama da tia do brigadeiro, que fornece os brigadeiros nos aniversários do pessoal. Então, a gente sempre chama tia do brigadeiro, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiz agora, a gente resolveu, para tirar esse gargalo, eliminar a necessidade de due diligence da tia do brigadeiro. Então, baixo risco, fornecedor não avião, a gente, a partir de março deste ano, isso foi uma inovação, a gente eliminou. E por quê? Porque eu estava tendo uma média, eu até puxei aqui minha última apresentação para o cara, uma média de 500, março foram 562 due diligence de fornecedor de baixo risco. A tia do brigadeiro, o cara que vende a coroa de flores para alguém que perdeu o pai, o pessoal que comprar flores, as flores para o corredor daquela reunião, quem dá pão de queijo para o coffee break da outra reunião. Então, essas coisas a gente eliminou baseado no risco. O risco é muito baixo de que a tia do brigadeiro tenha algum problema que vá nos afetar. A não ser que esse brigadeiro, ela tenha procuração de fazer o brigadeiro em meu nome. Aí muda o risco. Então, esse é um critério. E a outra coisa que tem que tomar cuidado é quando o risco muda, gente. Então, por exemplo, eu acho que foi o Adriano que falou de... Eu vou acabar aqui para o Adriano poder falar, mas que falou de escritório de advocacia. Ele é baixo risco quando ele só dá consultoria, ele me dá um parecer. Ele é baixo risco, ele não fala em meu nome. Mas no curso do nosso relacionamento, ele pode acabar tendo uma procuração minha para me representar em juízo. Muda o risco. E aí a gente tem que mudar do diligence. Então, eu acho que esse também é um critério que tem que prestar atenção e o sistema tem que detectar. Se não conseguir detectar, tem que ter uma pessoa lá que consiga detectar. O risco desse parceiro mudou. Ele me dava porca e parafuso, agora ele me dá motor. Então, eu tenho que fazer um outro critério de avaliação e uma nova do diligence mais profunda. Bem legal, Fábio. Bacana. Adriano, suas considerações finais ou alguns desafios finais? Claro, pegando a palavra de todos, acho que, juntando um pouquinho, a gente está falando de dose. Né? Se a gente exagerar a dose no due diligence, vira um veneno, e um veneno contra a empresa e contra a área de compliance. Né? E se a gente simplificar muito também, essa dose vira um remédio que pode ser um remédio, às vezes, um pouco fraco demais. E aí, conforme o Marco colocou, quem foi que aprovou esse fornecedor, né? Deixaram passar um cara com essa situação. Ou seja, nós estamos sempre ali no fio da navalha, né? Se a gente engessa demais, a gente apanha. Se a gente, porventura, simplifica um pouquinho demais e passa alguma coisa, a gente vai apanhar também. Então, acertar a dose, conseguir ficar nesse equilíbrio, independente da utilização da tecnologia integrada, critérios que o apliquem de maneira que dê conforto, reduz o risco da empresa e fiquem todos satisfeitos. O negócio não reclame, fica aí mó tempão com vocês não liberam cara, pedi um fornecedor de padaria para fazer o coffee break,
Pô, vou fazer uma análise profunda do fornecedor de padaria. Porra, mas a gente pode pensar o seguinte: esse fornecedor da padaria, não sei lá, estava associado ao trabalho escravo. Pô, trabalho escravo é impeditivo, né, para qualquer empresa. Então, o liberar, né, e o não liberar, acertar a dose, eu acho que é o essencial para uma due diligence justa, equilibrada, que gera os resultados que a empresa espera. Isso seria aí minhas considerações finais aí de tudo que eu ouvi, que eu acho que resume bem aí o problema e a situação que todos nós passamos dentro da empresa. Muito obrigado aí, Adriano. Tá? Acho que gostaria de primeiro agradecer aí, tá? Mais de 100, quase 130 pessoas, né, que ficaram aí com a gente todo esse tempo, graças, né, às excelentes interações de vocês aí. Então, sinceramente, muito obrigado, Adriano, Fabiana, Marco, Nelma, tá? A gente sabe, né, da dificuldade da agenda de cada um, tá? E muito obrigado por terem compartilhado com a gente, né? Queria agradecer, né, todas as pessoas que participaram. Veja aqui, tá, que tem também muitos bons, excelentes fornecedores também que participaram do evento. Tá? Acho que o processo de due diligence também é uma excelente oportunidade de negócio e eu acho que o Brasil, né, tem grandes empreendedores e grandes fornecedores também que têm desenvolvido soluções bastante úteis para nós do Compliance Officer, tá? Quero agradecer a todos esses parceiros também, tá? Já que volto contigo aí, tá? E deixo aqui meu muito obrigado a todos aí, tá? E convidar para as próximas interações também, tá bom? Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Marco, a Silvia, que ficou aqui dando suporte para a Neuma, Fabiana, Adriano. Gente, o chat bombou aqui de tantas perguntas. Basicamente, nós tivemos 150 pessoas ali presentes, agora 124, que são os guerreiros, né, que ficam até o final. Mas isso só prova o quanto que é importante esse tema, né, e o quanto que as empresas têm interesse e ainda existe muitas dúvidas relacionadas às principais ferramentas utilizadas, como utilizar melhor essas ferramentas, o tempo ali, né, para fazer o monitoramento desses fornecedores, enfim. São várias questões que eu anotei todas aqui, porque realmente gera aí até uma publicação, como o Reinaldo falou ali, sobre esse tema tão pertinente para a área. Eu vou aproveitar porque vocês estão aqui conosco ainda e deixar um recadinho, né, referente aos próximos eventos. A nossa ideia, de fato, é manter esses encontros, esses webinars, para que a gente consiga aí falar mais, né, um pouquinho sobre esses temas tão pertinentes na área de tecnologia. Não sei se aparece para vocês a telinha dos próximos painéis. Aparece? Perfeito. Então, a gente vai ter aí no dia 24 de maio, Data Analytics e Data Loss Prevention. 21 de junho, ferramentas de gestão do sistema de compliance. E 19 de julho, canais de denúncia. Todos aí referentes a essa série de webinars de tecnologia promovida pelo Comitê de Tecnologia da Plataforma de Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global. E liderada aqui, né, pelo Reinaldo Goto, que todo mundo já conhece, não precisa nem apresentar, né, e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e a participação nesse painel que foi tão rico, né, com a experiência de vocês, com essa troca aí de experiências, né, de grandes empresas, de grandes players do mercado, como a gente fala. Obrigada, gente. Um abraço para todos vocês e obrigada a todos que ficaram aqui conosco até o final. Nos acompanha aí nas redes que a gente vai promover esses eventos aí para as próximas conversas. É isso. Obrigada, gente. Um abraço aí para vocês. Bia, pela pessoa sair. Obrigada, gente. Vocês que foram